Será que os nossos sonhos já não estão na nossa frente, mas a gente só não tem a capacidade de torná-los reais? Pois é, eu acho que isso é uma pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias. Tava pensando sobre isso ontem e me veio aquela grande dúvida de como eu sei e qual caminho eu preciso tomar para tornar o meu sonho real. E qual é o meu sonho, na verdade? Será que eu não tenho uma ilusão daquilo que eu quero? Ou será que eu não tenho uma falsa sensação de aquilo não é um sonho? Pois é, eu tava pensando sobre isso e fiquei matutando e eu ainda não tenho a resposta. Talvez eu nunca terei essa resposta. Mas o belo está em me questionar constantemente sobre o que eu quero fazer da minha vida. E eu fiz isso, o ápice desse questionamento foi quando eu tava ali decidindo qual vestibular, qual Enem, qual matéria, qual curso eu ia fazer, o que eu seria pelo resto da minha vida. E quando perguntam, quando a gente é mais novo, o que você quer ser quando crescer? Pois eu ainda me pergunto, o que eu quero ser quando eu crescer? Será que eu já não cresci? Ou será que eu ainda vou crescer? E o que é o crescer? E o que é o se tornar adulto? Porque, assim, se a gente for contar mesmo de idade mesmo, eu já sou uma adulta. Mas eu não me considero uma adulta. Não de idade, não de aparência. E às vezes me perguntam quantos anos eu tenho e eu me questiono quantos anos eu tenho. Porque eu sinto ter bem menos do que eu já tenho, mas às vezes eu sinto ter muito mais do que eu já tenho. Então, às vezes é tão relativo essas perguntas e tão inconstantes que eu ainda me questiono todos os dias. Será? Eu comecei falando sobre o será que os nossos sonhos já não estão na nossa frente, porque isso é uma coisa que às vezes a gente deixa passar. Quando eu não sei se existe exatamente uma publicação, um estudo exclusivamente sobre isso, mas posso procurar depois, na verdade está na minha listinha de pesquisas a se pesquisar. Mas toda decisão que eu vou tomar, eu olho lá para trás. Mas eu não olho para trás pensando no passado. Eu olho lá para trás para minha criança interior. Porque depois que eu aprendi sobre o que é uma criança interior e o quão cheio de essência que ela tem, eu fui feliz. Eu comecei a ser mais feliz e a parar de colocar algumas coisas na minha cabeça que eram irrelevantes. Assim, penso muito no meu presente, penso muito também no meu futuro, mas também penso no meu passado e penso no meu eu. Em cada escolha que eu serei feliz, que eu serei sucedida e no meu eu mesmo. E bom, voltando lá atrás, no meu eu mais nova, criança, sempre fui muito artística. Tenho uma veia artística gigante. Então eu pegava uma sanfoninha, pegava uma flauta, ficava dançando um tecladinho. Meu pai, ele tem uma lembrança muito específica de mim dançando com um tecladinho na sala e cantando. E quando eu fui fazer o meu vestibular, nos meus inícios das minhas sessões de terapia ocupacional, eu lembro de eu falar, eu quero ir na área de música. Quero trabalhar com música, quero ser uma produtora musical. Mas será? Mas aí, com a terapia, eu fui relembrando algumas coisas também da minha própria essência, do meu próprio ser. E hoje, na verdade, eu ainda faço esse exercício que eu aprendi, de voltar no meu eu, na minha essência. E durante ali, com os meus 17 anos, durante os meus 16, 17 anos na pandemia, com a terapia ocupacional online mesmo que a gente foi fazendo, com os questionamentos que também a gente vai fazendo várias e várias vezes, as alternativas, as tarefinhas, famosas tarefinhas, eu fui lembrando dessa etapa, dessa fase minha criança, que eu tinha muito bom gosto musical, assim, vamos deixar a nossa modéstia à parte, mas eu sempre gostei muito de música e eu sempre gostei muito de animais. Eu queria, na verdade, ser também
quando perguntavam o que você quer ser quando crescer, né? Eu queria ser médica veterinária, né? Porque eu queria ter um shopping dos pets. Um shopping que poderia entrar os pets e que lá só teria coisa de animal de estimação. Tipo, não seria um pet shop, mas também não venderia animais ali, mas você poderia consumir, você humano, dono, tudo. Teria esse creche, teria tudo, só que focado pros pets. Só que quando eu tava fazendo a terapia, eu fiquei pensando, mas eu não quero fazer veterinário, eu não quero ser médica de bichinhos de estimação, mas eu quero ter um negócio. E aquilo ali foi brotando a minha visão de empreendedora. E aí o meu lado da administração também foi crescendo, foi apitando ali. Vamos sufocar isso, não vamos deixar transbordar, não. Vamos pôr debaixo do sovaco e é isso que a gente vive. E aí teve uma época que eu não consegui aguentar o meu sonho aqui de baixo. E eu falei, vamos ser adulto o suficiente e tomar propriedade desse sonho de verdade. Porque eu serei genuinamente feliz sendo administradora. E aí, quando eu fiz essa escolha, coloquei administração no vestibular. Passei no Enem também em administração. A nota deu certo. E quando eu entrei na UFO, eu comecei a ter algumas matérias introdutórias que falava que o empreendedor ele tem algumas habilidades de organização, de análise e de planejamento. E eu falei, meu Deus, esse aqui sou eu. Porque no fundo, às vezes aqui em casa, na porta, eu colocava duas cadeiras, um bloquinho de notas, e toda pessoa que passava ali naquele corredor, eu cobrava uma taxa. E eu notava quem não me pagava. E eu gostava de atender telefone e falar assim: Secretaria Rainha da Paz, que é o nome do prédio. Bom dia, Ana Júlia, bom dia. E eu adorava fazer isso. E não era só isso que eu gostava de fazer contratos, eu gostava de cuidar de negócios, e eu gostava de montar negócios também. Não que o meu sonho de criar um shopping dos pets não tenha tornado realidade. Não tornou ainda. Não tenho mais tanta essa vontade, mas era uma coisa tanto, assim, empreendedora de ser, que eu não tomava tanta conta. E quando eu entrei na administração mesmo e eu experimentei, eu vivi aquilo, eu falei, nossa, realmente, eu acho que eu nasci empreendedora. Mas antes disso, o fato de eu também querer medicina veterinária era porque eu gostava de catar todos os bichinhos na rua. Eu tive peixe, eu catei passarinho na rua. Não que eu não faça isso hoje em dia. Hoje em dia, se eu ver um cachorro assim passando, necessidade, eu cato e levo pra casa, escuto todo mundo brigar comigo, mas eu cuido. Até porque aqui em casa nós temos 5 animais, 5 cachorrinhos. E esses dias pra trás, umas 2 semanas, eu catei um outro, então tava 6, mas a gente conseguiu um dono pra uma casa pra esse bebezinho, mas qualquer hora, assim, eu posso também estar dando essa doida e querendo ajudar o mundo, mas eu fui percebendo essas atividades que a minha Ana Júlia pequena, a minha criança interior, faria e seria feliz. E hoje eu sou genuinamente feliz tomando esse traço da administração. Mas também, lá no ensino médio, ali no primeiro ano, nono, primeiro e segundo ano, segundo eu tava na pandemia, eu descobri que eu queria muito a área da psicologia, porque eu gostava de estudar comportamentos. Não gostava de ficar conversando com as pessoas, não. Eu sempre fui uma pessoa de ficar no cantinho, de ficar analisando o comportamento das outras pessoas. E eu gostava de escutar um pouco também sobre experiências, e eu gostava muito, sempre gostei muito, muito, muito daqueles filmes de Girl Boss, vibe O Diabo Veste Prada. Nossa, esse é meu filme favorito, eu sei todas as falas. De Repente 30, A Proposta. Gente, eu queria ser aquela personagem principal. Eu queria aquilo, trabalhar. Eu sempre falei, desde pequena, assim, eu quero trabalhar num escritório bonito, num prédio muito bonito, ter uma bolsa gigante, um óculos gigante de sol, entrar no elevador assim, aqueles
exatamente aquela cena da Mary, que no caso é esqueci o nome agora da personagem, só porque eu falei que eu sabia. Que ela sai do elevador e todo mundo sai correndo. Quando a Margaret, que é a proposta, chega no escritório, todo mundo sai correndo também pra... Aquilo ali, eu queria ser aquilo. Eu queria exatamente fazer aquilo da minha vida. Todo mundo ter um pouco de medo de mim, mas ter ordem, progresso ali, profissional. E eu fui vendo que quanto mais eu entrava na área da administração, mais eu me via exatamente nesse cenário. E eu fui combinando esse estudo de comportamento e trabalhar numa revista, numa área de publicidade, numa editora, era o marketing. E eu fui vendo que a área de marketing que eu mais gosto é a área comportamental. E dentro da administração eu fui gostando e fui lendo muito mais sobre, eu fui estudando sobre. E em um momento ali da minha vida, eu precisava entrar num estágio, mas antes de eu entrar num estágio, e eu também estava trabalhando com minha madrinha como assistente administrativa, um pouquinho de marketing ali, estudava muito sobre, fiz um monte de curso, eu ainda faço um monte de curso, mesmo não precisando, às vezes eu faço só pra, tô fazendo nada mesmo. Mentira, sempre tô com a agenda muito cheia. Mas aí, chegou um colega meu e falou assim, Ana, eu tenho uma proposta pra você, eu vejo que você estuda muito, que tem essa habilidade de comunicação, pra ensinar as outras pessoas muito bem afiada. Eu tenho uma proposta pra você dar aula no mesmo lugar que eu dei. E eu falei, gente, será? De novo, aquela mesma pergunta, será? E isso, eu tinha os meus 16, eu tinha os meus 17, 18 anos. E eu tava bem exatamente no início da faculdade. Eu falei, gente, meu Deus, eu não tenho nenhuma capacidade pra isso. E eu falei, vamos desenvolver essa habilidade. Vamos. Tomei frente, entrei nessa jornada, nessa nova jornada. E ali eu encontrei a Ana Júlia de novo, de 6 anos, 5 anos, dando uma aulinha. Porque meu pai, ele trabalhava de manhã e de tarde, à noite ele tinha faculdade, mas todo momento em que ele estava em casa, eu punha ele no sofá, lá do meu quartinho de brinquedos, punha um monte de bichinho ao lado, punha um quadro, eu tinha um quadro branco, meu avô sempre me deu um quadro branco com caneta, e eu punha ele pra assistir aula. Eu mal escrevia, eu fazia bolinha, triângulo, e aquilo ali era escrita, tava super legível. E eu batia assim na mesa e falava assim, todo mundo em silêncio, atenção, turma. E eu dava aula. Eu mal sabia o quê, mas eu dava aula. E quando eu tava exatamente tendo essa experiência, eu falei, gente, eu gostei de dar aula. E eu gostei de dar aula sobre uma coisa que eu gosto de estudar, de aprender, que é comportamento, que é marketing. E eu fui gostando disso. Fui gostando genuinamente disso. E quando eu vi, eu tava muito feliz. Muito feliz mesmo. Mas aí a gente entra em algumas fases da vida, da síndrome do impostor, principalmente. E foi o que mais me pegou e eu fiquei questionando, será que eu sou realmente capaz? E eu entrei num buraquinho que nem uma ema. Eu acho que é ema, que enfia a cabeça na terra e se esconde ali. E acha que tá super escondida. Eu fui exatamente isso, eu fiz exatamente isso. E parei de dar aula, parei de estudar um pouco sobre comportamento, porque eu não me via totalmente capaz. E o meu sonho tava ali na minha frente. Todo esse momento, meu sonho tava ali, ó. Assim, ó. De mão beijada. E eu não quis pegar, porque eu não tinha capacidade. Eu não era capaz de torná-lo real. E em final de 25, meio do ano de 25, eu também tive essa oportunidade de voltar a dar aula, mas para um público diferente, porque antes eu dava aula para adultos. E eu comecei a voltar a dar aula para crianças, com projetos que eu desenvolvia na área comportamental de soft skills
combinada com a administração. E ali eu voltei àquele mesmo brilho. Foi assim um pouquinho de luta pra mim. Nossa, realmente. Mas nesse meio tempo eu voltei pro meio corporativo. Tive minha fase ali corporativa também, gostava. Fiz eventos, eu fiz shows, trabalhei com música. E eu fui muito feliz nesse meio tempo. Eu não posso falar que eu não fui feliz. Mas de pouquinho em pouquinho eu fui me encontrando. E hoje eu tô no final da minha graduação. E não, eu não tô, assim, 100% empregada. Eu dou aula uma vez na semana, a lá duas, ou às vezes alguma coisa muito pontual, porque eu tô realmente estudando para um outro projeto para mim, para que eu possa me tornar capaz a agarrar esse sonho e nunca mais largar. Mas foi um tempo muito grande, foi uma demanda cheia de reviravoltas. E eu digo que se eu não conhecesse aquela criança interior, eu não saberia qual escolha tomar ou qual escolha não tomar. E foi muito bom eu ter feito escolhas certas, escolhas erradas, porque hoje eu tô aqui exatamente por conta dessas decisões que eu tomei ou deixei de tomar. Mas é isso que é importante. Às vezes a gente não tá preparado, mas a gente sempre tá disposto, a gente sempre tem que estar disposto a nos tornarmos capazes, a nos tornarmos, talvez, cientes daquela capacidade que a gente precisa, às vezes, desenvolver dentro de nós mesmos. E, bom, é isso. Esse é o primeiro passo. Esse realmente é o primeiro passo. Quem sou eu? E será?